Olá, eu sou o corretor do Fórum Redação Nota 1000 e nesse vídeo vamos resolver a questão 97 da prova de Linguagens e Códigos da primeira aplicação do Enem de 2016. Para quem está vendo uma correção minha pela primeira vez, a primeira coisa a se fazer numa prova é sempre começar pelo enunciado, nunca se começar pelo texto. Porque é através do enunciado que você vai saber exatamente em que ponto do texto você vai ter que buscar sua resposta. O primeiro passo é tentar identificar o assunto da questão. Aqui o enunciado da questão 97 da prova de 2016 diz o seguinte: ao discorrer sobre os ROA, o texto sugere ao eleitor como estratégia para evitar essa ameaça, vírgula. Daí ele fornece as 5 alternativas. Bem, como vocês podem perceber, o assunto da questão não está muito explícito. Na verdade, ele não está explícito. Ele cobra aqui sobre um assunto que é ligado à tecnologia, mas na verdade você não precisa saber sobre esse assunto. Por quê? Nós vamos perceber isso na própria resolução. Se vocês repararem no texto dessa questão, ela tem uma divisão um pouco parecida com a dissertação argumentativa. Por quê? Porque os textos em si, eles costumam seguir essa mesma linha de divisão de raciocínio, que é a introdução com o desenvolvimento do assunto e um terceiro parágrafo com uma conclusão. E nessa conclusão geralmente vem também uma proposta de intervenção. Então, se vocês repararem aqui no enunciado, exatamente nessa parte grifada, vão perceber que ele diz que o texto sugere, ou seja, se o texto sugere ao leitor, é porque está contido no texto. O próprio enunciado já te diz onde você tem que buscar. Então, se o texto está sugerindo ao leitor alguma coisa, alguma estratégia para evitar, você há de convir comigo que ele está querendo dizer sobre uma proposta de intervenção. Entende? Está aqui, ó, uma estratégia para evitar essa ameaça. O que é uma estratégia para se evitar? É justamente proposta de intervenção. Então, para quem acompanha no canal ou já tem ciência sobre o gênero dissertativo argumentativo da redação, consegue perceber que o ponto que o texto está se referindo é justamente o último parágrafo. Por quê? Porque a proposta de intervenção sempre vem no último parágrafo. Então, se você acompanhar o texto aqui do último parágrafo, você vai perceber exatamente esse período aqui, ó, que é por isso é tão importante ficar atento. Ou seja, a autora ou autora, não sei, do texto, diz que é importante ficar atento para evitar as mazelas desse golpe. Enfim. Daí você me pergunta, tá, mas isso não responde a pergunta. Sim, não vai responder. Por quê? Porque o que ele está querendo dizer na proposta de intervenção, mais uma vez, pegando as lições da redação, a gente sabe que a proposta de intervenção só soluciona algo que foi desenvolvido no texto. Então, se apresentando essa proposta, significa que no desenvolvimento do texto, ela está explicando o que é para ficar atento. É para ficar atento ao quê? Então, aqui no desenvolvimento do texto, você vai perceber o seguinte, que é para você ficar atento às mensagens dramáticas ou alarmantes que acompanham as imagens chocantes, geralmente falam de crianças doentes ou avisam sobre falsos vírus. Ou seja, voltando agora para as alternativas, a gente já consegue matar esse texto. Então, ao discorrer sobre os hoax, o texto sugere ao leitor, como estratégia para evitar essa ameaça, alternativa A, recusar convites de jogos de brincadeiras feitos pela internet? Não, não é isso que ele está querendo dizer. Tá claro ali o que ele está querendo pedir para evitar. Tá aqui, ó. É importante ficar atento às mensagens dramáticas ou alarmantes. Alternativa B. Analisar as linguagens utilizadas nas mensagens recebidas. Sim, pode ser essa a questão. Vamos para a alternativa C. Classificar os contatos presentes. Não, não é isso que ela desenvolve no texto. Utilizar programas que identifiquem falsos vírus. Está certo em parte, então não é uma questão mais certa. O Enem tem muito disso. Ele pode colocar uma questão certa e uma mais ou menos certa. Por quê? Porque se você utilizar programa que identifica falso vírus, você só vai estar conseguindo solucionar o problema do vírus. E as crianças? E as imagens chocantes? Entende? Você não vai conseguir avisar. Então a alternativa B está errada. A alternativa é desprezar as mensagens que causem comoção. Também está certo. Porém, você há de convir comigo que você desprezar uma mensagem que causa... Tipo, a solução de algo, você desprezar as mensagens, ou seja, qualquer mensagem que te causa comoção, você ser desprezado, é uma coisa meio louca, né? Porque imagina se, de fato, alguém está querendo te mostrar alguma coisa chocante, você vai simplesmente desprezar tudo só por causa que tem uma ameaça na internet? Então, tipo assim, essa é do tipo de questão meio louca do Enem. Sempre o Enem costuma colocar também essas questões loucas, que estão certas, mas elas são loucas, sabe? É impossível você aplicar isso na realidade. Então a alternativa E também está errada. Então sobra pra gente a alternativa B, que é a mais correta de todas.
E é inclusive o gabarito da questão, óbvio, né? Mas vamos lá, por que a gente pode validar isso? Como que a gente pode validar isso de uma maneira mais lógica, para quem teve dúvida? Bem, eu trouxe essa tabela, que é aquela tabela das funções da linguagem, que vem com os elementos, a função e os exemplos. Por que essa tabela é importante? E por que eu considero essa questão uma questão de funções da linguagem? Vão no meu raciocínio. Qual é o objetivo de uma notícia? Aqui o texto, você consegue perceber que ele está falando sobre notícias falsas, assim, coisas que são para causar comoção, mas que o objetivo não é falar das criancinhas da África, é fazer você compartilhar ou fazer você cair num golpe, enfim. Então, partindo desse pensamento, desse raciocínio, e partindo do conhecimento sobre funções da linguagem, você consegue perceber que uma notícia, para quem já está familiarizado com esse assunto, é claro, uma notícia, a gente classifica ela como uma função referencial. Por que referencial? Porque uma notícia está sempre comprometida com a verdade, ela é comprometida com o contexto. O objetivo de uma notícia ou de uma fotonotícia, um fotojornalista, é passar a verdade do que ele está tirando a foto ou do que ele está escrevendo. Então, a partir do momento que você usa uma notícia, usa uma foto de uma criança na África, por exemplo, que provavelmente foi tirada para poder te mostrar a realidade da África, e passa a usar esse conteúdo para poder te guiar para um golpe, por exemplo, a função já não é mais referencial. Você consegue compreender? Ela é uma função, vamos supor assim, se eu não me engano, é a função apelativa, que é da propaganda, que ela quer que você faça algo, ela quer que você clique, ela quer que você compartilhe. Não sei se vocês já ouviram aqueles casos de, compartilha essa imagem e uma criança na África vai deixar de ter fome. Entende? Então ele está usando de uma foto, de um texto, que era para ser uma função referencial, para estar usando isso como uma função conativa ou apelativa, com carga de emotiva também, com essas duas aqui. Para quê? Porque ela está querendo que você faça algo. O foco não é mais o contexto, o foco é o receptor, é você. Então, partindo desse conhecimento sobre funções da linguagem, você também consegue matar essa questão de forma lógica. Porque aqui na alternativa B, ela está respondendo exatamente isso. Analisar a linguagem utilizada. Porque a partir do momento que você sabe que a linguagem de uma notícia é o comprometimento com a verdade, com o contexto que está acontecendo, e uma linguagem geralmente de golpe ou apelativa, que a gente fala, ela está simplesmente querendo que você faça algo, querendo que te induzir a fazer algo, então automaticamente você tem uma quebra de função, entende? Então você tem duas linguagens diferentes. Então é exatamente isso que a questão está querendo te dizer, e isso que a autora está querendo te passar. Cuidado, porque o que você acha que é notícia, na verdade, é uma propaganda ou é um golpe que você vai cair. É uma apelação para você fazer algo que eles queiram que você faça, sacou? Então, por isso, o gabarito dessa questão é a alternativa B. Então, como vocês podem perceber, a prova de códigos e linguagens, ela dá para ser muito bem resolvida aplicando os conhecimentos que a gente tem de redação. E isso não é coincidência, porque você tem que pensar que o texto ele tem uma construção exata. Eu canso de falar isso com vocês. A construção de um texto ela é exata e todo conhecimento que envolve a linguagem também é exato. Então, se você conseguir separar essas coisas, você consegue matar todas as questões de interpretação de texto. Enfim, desculpa o som de bateria porque a gente está no carnaval e eu acho que um bloquinho está passando agora na rua. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Obrigado. Tchau, tchau.